Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos em mais um Business Talks Podcast. Hoje tenho a presença especial da minha amiga Gabriela Vidigal, fundadora da Caesser, uma marca que eu admiro muito. E antes de falar um pouco mais sobre ela e passar a palavra, vamos relembrar para vocês. O Business Talks Podcast é um podcast voltado para líderes, gestores e empreendedores. Nosso objetivo aqui é inspirar vocês e ajudar. Gostaria de ter trocas no futuro, no Instagram, TikTok e YouTube, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, Gabi. É uma felicidade ter você aqui. Obrigada, Mark. Estou muito feliz da gente ter essa oportunidade de conversa e tenho certeza que a gente vai abordar temas muito legais e muito importantes. Vai ser ótimo. Você estava lá nas top 5 primeiras pessoas que eu pensei em trazer aqui. Olha quando que eu criei, eu fiz a listinha lá, até te mandei quando a gente se encontrou aqui na Savassi, né? Gabi, primeiro, você é advogada de formação, não é isso? Eu te conheci quando você era advogada, né? A gente teve umas reuniões no escritório. Isso, foi mesmo. E eu queria entender de onde que veio essa vontade de empreender, como que foi esse sonho e um mercado que eu considero tão competitivo, com grandes marcas, laboratórios, que é a área de saúde, beleza. Fala um pouquinho pra gente da origem da Caesser. Então, desde criança eu sempre fui muito comunicativa e eu acho que todo mundo que tem essa habilidade de comunicação social, quando chega lá na hora de decidir que curso que eu vou fazer, o que eu vou seguir, se vê com poucas opções. Quando eu fui falar para os meus pais que eu queria fazer vestibular, minha primeira opção foi jornalismo e meu pai vetou na hora, falou assim, você tá doido, eu não preciso de diploma para ser jornalista, aquela cabeça mais antiga. Depois eu falei que queria moda, também não deixou. E aí só tinha sobrado o direito. Fui muito feliz na faculdade, adorei trabalhar com direito, mas quando eu comecei a exercer a profissão e quando eu tive dentro de um plano de carreira, eu vi que os meus sonhos e as minhas ambições eram grandes demais para aquele formato. No direito, as coisas acontecem mais ou menos assim. Você entra como advogado júnior, aí passa um tempinho que é só de tempo de formado, não é de entrega maior, de performance, de nada, aí você ganha mais R$1.500, R$2.000 a mais, depois daqui 5 anos você ganha mais um pouquinho, e eu me vi diante de uma estrutura que eu não tinha que ser nem um dia melhor, eu só tinha que ser mais velha. E eu tinha muita pressa, sabe, para realizar os meus desejos, eu queria na época sair de casa, eu queria ter o meu dinheiro, e eu vi que ali o negócio ia demorar demais. Nesse momento, eu já comecei a me frustrar com a profissão e eu comecei a buscar muito. Eu sempre gostei de autoconhecimento, eu faço terapia desde que eu tenho 13 anos. Então, assim, eu fiz dos 13 aos 26 a terapia convencional, depois eu fui para as holísticas, fui tentando tudo e eu amo me conhecer. E nesse processo, eu ganhei um livro que chama 7 Leis Espirituais para o Sucesso. Deepak Chopra. Exatamente. E esse livro, gente, ele é tipo assim, mais fino impossível. Eu emprestei para tanta gente que eu nem tenho o livro mais, mas dentre todas as leis, ele tem uma lei que é a lei do dom. E que é aquilo que a gente faz melhor do que todas as pessoas e que depois que a gente descobre qual é o nosso dom, a gente aplica a última lei, que é a do menor esforço. Então eu comecei a perguntar para Deus mesmo qual era o meu dom. O que eu podia fazer para, de fato, dar uma guinada na minha vida profissional. E depois de muito perguntar, eu aprendi isso até com o Tony Robbins e programação neurolinguística, então eu tenho esse hábito de me fazer muitas perguntas para encontrar as respostas que eu quero. Me veio com muita clareza conversar. E aí eu falei, que ótimo, né? Como é que ganha dinheiro conversando? E aí, de novo, pedi mais uma vez para Deus, falei assim, Deus, então tá, já entendi. Agora me mostra como é que eu ganho dinheiro conversando. Me dá uma oportunidade. Passou assim, coisa de poucos dias, eu trabalhava num escritório que foi até o que a gente se conheceu. Na época eu trabalhava muito com fusão e aquisição de empresas e planejamento patrimonial e sucessório. E numa das reuniões de planejamento patrimonial e sucessório, eu estava apresentando um planejamento para uma família. Falei que nem pobre na chuva, eu adorava essas reuniões porque eu podia, de fato, conversar. E quando acabou a reunião, o meu chefe da época virou para mim e falou assim, Gabi, amanhã 9 horas na minha sala. Ou na hora eu pensei, se tá ruim pra Gabriela advogada, Mark, pra Gabriela desempregada tá péssimo, não tem jeito. E o direito tem muita vaidade, então não existe isso de você aparecer mais que o sócio do escritório, você se destacar mais. Então eu, na hora, já imaginei uma série de coisas que poderiam ser determinantes para aquela conversa acontecer. E quando eu cheguei no dia seguinte para conversar, já com aquela postura assim de pedir desculpas, ele virou para mim, esse chefe da época, e falou assim: Gabi, você tá desperdiçando
enfeitiçada atrás do computador. Seu lugar é no comercial. E me explicou mais ou menos como é que funcionaria e perguntou se eu topava o desafio. Eu nunca tinha vendido absolutamente nada para ninguém. Inclusive, eu tinha o maior pânico de incomodar as pessoas, de ser uma vendedora. E eu não sabia como é que eu ia fazer isso. E aos poucos eu fui encontrando a minha maneira de fazer. A equipe que eu trabalhava na época eram 4 homens, todos 45 mais, e eles trabalhavam basicamente pegando o telefone e ligando para as pessoas. Eu falei assim, não existe uma chance nessa vida de eu fazer isso. Primeiro porque eu odeio ligação. Segundo porque eu acho que não tem nada mais desagradável do que você oferecer algo que a pessoa não quer. E eu comecei ali a criar estratégias que depois eu fui importar para a Kesser. Eu criei o Instagram do escritório, o LinkedIn do escritório, eu comecei a trabalhar as comunicações, eu fui fazendo as parcerias, até você vai lembrar o Crio Impossível que a gente se conheceu. Sim. Eu comecei a fazer formatos mesmo para encaixar o escritório até como uma moeda de troca, então a gente dava a advocacia pro bono em troca da oportunidade de se relacionar com os empresários que estavam ali apoiando a causa. Então eu fui criando caminhos assim e fazendo a minha captação até que eu desbloqueei essa questão das vendas. E quando eu desbloqueei isso, eu vi que a minha paixão é vender. E essa é uma história que eu nunca contei ela assim, mas como a gente está nesse espaço de intimidade, eu vou começar a contar ela porque tem muitos desafios que a gente não abre e muitas dores que são reais. Nesse momento, eu estava vivendo o meu melhor momento, porque eu vendia muito, eu transformei a minha realidade financeira, o que eu estava conquistando era inimaginável para um advogado júnior, e eu estava muito feliz porque na minha cabeça eu exercia, assim, o melhor dos empregos da vida. Só que quando você trabalha para alguém, tem um teto para o seu crescimento. E quando eu cheguei num momento que a minha remuneração ultrapassava de coordenador, ultrapassava de alguns sócios, o dono desse escritório começou a selecionar os pagamentos que iam cair para mim ou não. Então, inclusive, por exemplo, né, a captação da empresa que a Ju, que foi a minha sócia na Kesser, eu que levei para o escritório, eu nunca recebi esse valor. E quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu realizei que se eu era capaz de fazer esse dinheiro para outra pessoa, eu era capaz de fazer para mim. E uma vez que eu já tinha visto o que eu gostava de fazer na vida e que eu já tinha descoberto o meu talento, eu tinha que colocar esse talento para jogo. Só que até então eu não sabia o que eu ia vender, né? E eu, de novo, pedindo para Deus, escrevendo cartas, você sabe que eu sou dessas. E a Ju, que foi a minha sócia, a Ju era uma amiga da yoga. Eu tinha pedido para Deus uma oportunidade para eu sair desse lugar, para eu poder fazer isso para mim. A Ju, vendo o meu Instagram, me pede para me ligar. E nisso que ela me pediu para me ligar, ela falou assim, Gabi, deixa eu te falar, eu tô querendo muito começar um negócio para vender no digital, mas eu ainda não sei o quê. E eu tô vendo que você conhece muitos empresários. Na época, meu Instagram era pequeno, eu só postava os presentes que os meus clientes me davam. Então, como eu tinha muitos clientes empresários, eles iam lá e levavam um presente para mim da marca deles, eu postava como um agradecimento e só. E ela falou assim, eu queria perguntar se você pode me apresentar para essas pessoas. E eu falei assim, claro, Ju, apresento. Desliguei o telefone com ela, juro, foi como se uma voz tivesse falado para mim. Você não pediu? Na hora, Mark, sem nenhuma intimidade com a Ju, sem nenhuma abertura, eu liguei para ela de volta e falei assim, Ju, eu não sei se tem espaço para mais alguém no seu sonho, mas se tiver, eu quero ser sua sócia. Ela ficou muda. E eu falei assim, nossa. Mas depois ela respondeu, ela falou assim, tem. E aí a gente começou. Nesse processo a gente ainda não sabia o que a gente ia fazer. A gente teve ideia de tudo quanto era tipo, suplemento, até travesseiro a gente chegou a pensar. Foi quando eu tive um grande problema de pele que mudou toda a minha ótica mesmo sobre o consumo desses produtos de beleza e sobre o quanto a nossa aparência física interfere na nossa autoestima. Eu tinha tirado um anticoncepcional para colocar o DIU e a minha pele acabou. E ali eu me vi diante de alguns pensamentos que eu não sabia que uma pessoa de condição privilegiada poderia ter. Como, por exemplo, não vou no dermatologista, não sai com uma prescrição de R$1.000. Eu não quero gastar tudo isso para cuidar da minha pele. Vou seguir a rotina de skincare da blogueira XYZ que eu confio e bora. E assim eu fiz. Até que eu consegui
piorar a minha condição de acne da mulher adulta numa acne cosmética. E foi nesse momento que eu descobri que os produtos de skincare, eles não foram feitos para serem combinados entre si. A gente importou um formato das coreanas, só que o ideal, o correto, seria que a gente usasse produtos de uma mesma família, de uma mesma marca. Porque só assim a gente tem segurança de que as reações químicas foram de fato testadas. E quando a gente faz essa mistura, a gente não tem segurança alguma. Fora que não é nada prático. Na época eu tinha acabado de começar a namorar à distância com meu marido. Então eu arrumava a mala todo final de semana, a minha necessaire era do tamanho de um tênis. E a cada final de semana eu tinha que decidir, esse final de semana eu vou malhar ou eu vou fazer skincare? E o dia que eu decidia fazer o skincare, demorava horas, eu deitava do lado dele, ele achava que o cheiro dos produtos era muito forte, eu ficava com aquela sensação de, não, esqueci um passo hoje, então estraguei tudo. E os finais de semana que eu ia malhar, eu dormia de maquiagem. E eu percebi o tanto que a pele está do jeito que estava, me fazia sentir feia. A pele com acne, como tem uma produção de oleosidade maior, ela te passa uma impressão de que você tá sujo. E isso é muito desagradável. E chegou um dia que eu falei assim, eu não aguento mais, eu quero ter tudo, eu vou malhar, vou fazer skincare e vou ter tudo. E nesse dia eu fui de tênis de academia para o aeroporto com uma roupa que não tinha nada a ver. E eu lembro de quando eu encontrei com o Diogo me esperando para me buscar, eu nunca me senti tão feia na minha vida. Se eu pudesse cavar um buraco na terra, eu tinha cavado naquele dia. E eu falei assim, gente, essa dor é muito forte. Uns quilos a mais você resolve. Mas quando você tem algo que te incomoda na sua aparência física, isso é devastador. E aí eu falei assim, não, Ju, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir na contramão do mercado. E assim fundamos a Kesser, que é a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. E resumindo essa história que eu já falei demais, foi assim que eu fiz essa transição de carreira. Nossa, muito bacana. E eu acompanhei o início da Kesser, né? A própria embalagem aqui, eu sempre achei, assim, muito diferenciada, né? Passa uma sofisticação. Vocês investiram no design, né? A gente investiu muito produto. Em tudo. Assim, a verdade é que os cosméticos multifuncionais, eles hoje têm ganhado espaço no mercado, mas até então a gente não tinha produtos que serviam para mais de uma finalidade. Esse é o nosso primeiro produto, é o All-in-One, tudo em um. E a gente colocou todos os ativos de cuidado e tratamento que a pele precisa num único produto. Para que isso acontecesse, a gente precisou de investir primeiro na tecnologia de fabricação do produto, que é a nanotecnologia. Que ela é muito diferenciada, principalmente pela forma com que acontece a liberação dos ativos. Então a gente prezou muito pelo resultado, pela fórmula. E existe um preconceito muito grande ainda hoje com os produtos nacionais. Principalmente quando a gente fala de skincare, as pessoas querem produtos gringos. E muito disso se deve à embalagem, que a dos produtos de fora são muito mais bonitas, são muito mais vistosas do que as nossas. Então, na época a gente decidiu, a gente vai investir tudo que a gente tem no produto para que ele consiga transmitir toda a qualidade que ele entrega. Muito legal. E voltando no início, né, eu esqueci de falar que a Gabi é uma das pessoas mais simpáticas, extrovertidas e comunicativas que eu conheço, né? A gente dividia uma professora na academia, né? A gente se conheceu na academia. Exatamente. E a Gabi é aquela pessoa que cumprimenta todo mundo. E eu acho que isso, não que seja obrigatório para você empreender e tudo, mas ajuda muito a abrir portas, né? Sim. Nessa sua caminhada inicial. Conheceu a Ju e de lá você teve a cara de pau, né? De perguntar, Exatamente. cabe mais uma no seu sonho? Existem algumas coisas que as pessoas acham que elas são inatas, né? Como, por exemplo, o carisma, a disponibilidade. Mas tudo isso é muito treinável e é muito perceptível para quem está de fora. Eu acho que as pessoas conseguem ver com muita clareza quem está indisponível para a conversa. E eu sempre fui uma pessoa muito aberta, eu sempre quis ouvir, eu sempre quis conversar, e eu sempre tive muita atenção para isso. E a questão do carisma, que eu acho que sem sombra de dúvidas ela é um divisor de águas, principalmente quando você precisa vender algo para alguém, ela também é treino. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu queria vender, e eu acho que o direito foi uma ótima bagagem para mim, porque
No direito, você tem várias formas de construção de um raciocínio que leva ao pedido final, acolhido ou não por um juiz. E um deles são silogismos. Então, eu tinha muito claro para mim essa ideia que as pessoas chamam de storytelling, mas que nada mais é do que uma construção de um pensamento linkado para levar a pessoa até o lugar que você quer. Então, toda a minha comunicação, fosse nas redes sociais, fosse pessoalmente, por exemplo, nessa época, né, de comercial de escritório de advocacia, eu te falo que eu captei metade dos amigos da Bodytech na academia. Então, assim, a minha Bodytech tá paga, apesar de eu ter saído de lá por pelo menos alguns anos. E a venda, ela não acontece só no momento da oferta. Então, a gente tem que estar disponível, a gente tem que ser agradável, a gente tem que preocupar em ser alguém que, de fato, encanta as pessoas, mesmo quando a gente não está oferecendo nada. O bom é que a gente vai ter isso gravado porque são muitas dicas boas para a gente anotar. Mas eu concordo que faz toda a diferença em qualquer relação, né? Seja de amizade, profissional, essa escuta e se mostrar disponível faz muita diferença. Agora, eu sei que tem quantos anos a Kesser? 3? A Kesser vai fazer 3 anos em dezembro. 3 anos. Eu sei que ela evoluiu muito, né? De 3 anos para cá, ganhou muito espaço já no mercado, está presente em muitos eventos, já tem muitas médicas recomendando. E dos desafios que você enfrentou, desde o início até hoje, o que foi assim? Quais foram os maiores desafios que te fizeram não necessariamente desanimar, mas às vezes até repensar, será que eu estou no caminho certo? Acaba que quando a gente vem de uma formação em algo, a gente tem um tempo de treino muito grande. A faculdade é um tempo de treino muito grande. Depois você faz um estágio que você é monitorado por alguém. Depois você começa a fazer suas peças, mas tem alguém que revisa. Quando você é empreendedor, é como se você fosse largado no oceano sem saber nadar. Então, é muito desafiador esse início, porque você não tem um roteiro do que fazer. Você não tem um manual do que fazer. A minha sorte nesse sentido é que eu sou uma pessoa muito executora e a minha ansiedade, ela é uma ansiedade do hoje. Então eu penso, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Então eu me movimentei muito num momento que eu vejo muita gente paralisada, porque realmente não vai vir ninguém te falar que você tem que fazer isso, isso ou aquilo. Então essa com certeza é uma das grandes dificuldades do início e todos os momentos são desafiadores, porque quando começa a crescer um pouco, você começa a ter que delegar. A Kesser, eu fazia tudo, desde os posts do Instagram, a venda, o atendimento do WhatsApp, embalava as caixas, levava no correio. Então, esse momento ele é muito desgastante, mas depois, quando você começa a abrir para outra pessoa, dá muito medo, porque aí começam a acontecer os erros. E aí a experiência do cliente, e aí como é que você contorna. Esse relacionamento como um todo de indústria também é muito difícil, sabe? Eu acho que esse é o momento que às vezes me faz repensar, porque acredito que a maioria das pessoas não saiba disso. A Kesser, ela começou na pandemia, então o momento que a gente começou, praticamente não tinha nenhuma embalagem disponível no Brasil, nenhuma embalagem importada. Essa é a nossa segunda versão, tanto que esse produto se chama All-in-One 2.0. A primeira era uma embalagem que me dava tristeza. Algumas coisas já eram parecidas, igual esse selo que a gente colocou na tampa, que foi uma coisa muito pensada também, porque a maioria dos produtos, quando você olha de cima, você não identifica qual que é qual. E a gente queria ter essa distinção, para que a pessoa pudesse olhar e já falar assim, não é esse. E demorou um tempo para a gente conseguir, mas a verdade é que até hoje o Brasil não recebe o mesmo volume de plásticos e de embalagens que recebia antes da pandemia. Então, quando eu vejo assim algumas coisas que são muito difíceis para o empreendedor brasileiro, como a importação, como a carga tributária, isso tudo acaba me desanimando, porque a gente ainda tem um povo que tem uma mentalidade que é muito de vira-lata. A gente acha que tudo que é nacional é ruim. E ao invés das pessoas valorizarem por essa dificuldade tão grande, compreenderem, igual o caso que aconteceu com a Boca Rosa, eu não sei se você acompanhou, mas assim... A Boca Rosa, inclusive, a CFO vem sexta-feira agora. Bárbara? Ai, que bom, eu adoro ela. Pois é, ela com certeza vai poder falar muito sobre isso, mas assim, eu achei que ela foi espetacular na maneira que ela desenvolveu a linha de produtos, inclusiva, e por um problema de embalagem que foge do controle dela,
que ela com certeza testou, mas dentro de uma amostragem, uma porcentagem de erro, ela é comum. E na internet as pessoas não perdoam. Então isso é um ponto que ainda assim me preocupa, me desafia e é um dificultador mesmo para quem empreende no Brasil. Entendi. E agora uma pergunta sobre o início da sociedade, né? Você teve a sócia e hoje você está tocando sozinha, né? A Kesser. Como que foi esse processo, né, de ter sócia? Que eu brinco que eu já tive sócios, eu falo que é praticamente um casamento. E naturalmente tem os estilos de liderança diferentes na hora de lidar com os funcionários, né? Sempre tem, às vezes, alguns pontos a serem discutidos. E no aspecto de funcionários, você está com uma equipe, você tem gerente, subgerente hoje em dia? Quantos funcionários você está? Hoje a gente está com 12 funcionários. Era uma coisa que a gente não tinha, a gente tinha muita gente que era só terceirizada. Então hoje eu trouxe essa profissionalização para dentro da Kesser, gente que vive a Kesser, que pensa a Kesser. Isso me ajudou muito, me desafogou demais. E foi uma mudança que aconteceu depois do fim da sociedade com a Ju. A nossa sociedade, ela foi muito harmônica enquanto durou. Eu não tenho nada para falar nesse sentido. A gente sempre chegou a consenso, sabe, de uma forma muito tranquila. Acredito que as nossas habilidades eram muito complementares, temperamentos complementares, então isso facilita, sabe? A gente não tinha embates, atritos, nada. Mas a sociedade, ela é de fato um casamento, principalmente porque os dois têm que estar olhando para a mesma direção e têm que ter a mesma coisa como prioridade. E quando a gente começou a Kesser, era assim. Só que a vida, a gente não tem clareza de tudo até que a gente viva. Então, quando a gente começou, as duas estavam solteiras. No período de maturação, até acontecer, de fato, a Kesser tem 3 anos, vai fazer 3 anos de operação. Mas ela existe antes disso. A parte de desenvolvimento de produto, a constituição da empresa em si. E, nesse momento, as duas eram solteiras. Depois, as duas casaram. Depois, a Ju foi mãe do seu primeiro filho. Agora, ela vai ser mãe de novo. E, nesse caminho, você vai descobrindo muito quem você é. E ela se apaixonou muito pela maternidade. Isso começou a se tornar algo maior para ela do que a empresa. Foi quando a gente percebeu que não dava mais para continuar. E a conversa em si foi muito tranquila, porque eu acho que ambas queriam a mesma coisa. Eu queria continuar e ela queria seguir por outro caminho. Então foi tudo muito tranquilo, a gente conversou de forma muito harmônica, a gente conseguiu resolver, não teve briga, não teve justiça, advogado, nada, sabe? Foi resolvido assim com muita tranquilidade, graças a Deus. Que bom. E eu escutei essa semana do Álvaro, fundador da Link, mas também foi um dos fundadores da Tarpon, aquele fundo. Fizeram uma pergunta na palestra que eu estava para ele. Mas Álvaro, é possível você ser um empresário de sucesso e ter uma família também? Aí ele, claro. E ele compartilhou uma dica, né, um insight que quando ele está com a família, ele busca estar muito presente, né? E quando ele está na empresa, ele também busca estar presente. E ele foi um cara que repensou muito o trabalho dele num momento da vida, quando ele trabalhava, eu acho que era na Tarpon, perdeu a manhã de Páscoa de domingo dos filhos. Na hora que ele chegou em casa, as crianças já tinham aberto os ovos, né? A mãe tinha feito aquelas pegadinhas de coelhinho. E foi quando ele resolveu fazer uma mudança profissional na vida dele. Mas eu acho que esse equilíbrio na nossa vida, né, entre profissional e pessoal, seja com filhos, sem filhos, né, marido, esposa, é um desafio constante, né? E ainda tem a questão do corpo, mente, né? Tudo isso que a gente precisa. Eu te falo que essa é uma questão muito presente na minha vida. Eu ainda não sou mãe, sou casada há quase 3 anos também. E eu mudei muito a minha forma de pensar, principalmente por conta de uma palestra que eu assisti esse ano em Nova York, no TikTok, na sede do TikTok. Ali eu estava vivendo o auge dos meus questionamentos, porque, para ser muito sincera, principalmente quando houve essa ruptura da sociedade e que ficou muito nítido, né? A Gil escolheu o lado da maternidade, a Gabi escolheu trabalhar. Eu falei assim, e aí? Então eu não posso mais escolher maternidade? Então eu tenho que esquecer esse sonho, esse projeto, porque eu quis ficar aqui? Isso estava muito
confuso na minha cabeça ainda. E aí eu fui para essa palestra, foi muito sensacional. E quem deu a palestra foi uma mulher chamada Gabriela. E eu achei muito interessante porque as duas pessoas que falaram nesse dia foi Gabriela e Júlia. Parece que é tudo assim também, o universo querendo te mostrar. A Gabriela, ela é CEO do TikTok América Latina e a Júlia é diretora do Mercado Livre. E a Gabriela começou a apresentação dela mostrando todos os prêmios que ela ganhou. Ela ganhou aqueles... nem sei qual é o animal de ouro, tá? Mas é algum animal, um leão de ouro, de publicidade. Ela gere não sei quantas mil pessoas. A América Latina, pensa, TikTok, a plataforma com mais usuários já criada. E ela mostrando todos os prêmios, e assim, era uma coleção de pelo menos uns 25, 30 prêmios. E aí ela falou assim, mas a minha maior conquista é essa. Na hora que ela passou a página, ela tinha 4 filhas e falou que queria ter mais 2. E ela falou assim, olha gente, a minha palestra eu sempre sinto de começar ela assim, porque em pleno século XXI existem mulheres que acreditam que não possam ser mais de uma coisa. E que se a gente for mãe, se a gente for esposa, a gente não pode ter uma carreira, uma performance. E aquela palestra foi pra mim, sabe? Porque era tudo que eu tava acreditando naquele momento. Eu falei assim, gente, se essa mulher que lidera o TikTok, que tem 4 filhas, conseguiu, é claro que eu consigo também. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele é um dos grandes desafios da vida, mas a maneira como a gente enxerga faz toda a diferença. Se a gente achar que é capaz, a gente vai passar. Se a gente achar que não, a gente realmente vai limitar as nossas possibilidades, né? Sim, não, concordo muito. Eu hoje tenho aberto a cabeça também para constituir família, né, de uma forma devagar, sem pressa, mas eu acho que filhos podem até alavancar, né, o nosso crescimento profissional, porque acaba sendo uma inspiração maior, né, para você conseguir mais. E eu acho que você começa a se cobrar também a ser um ser humano melhor, porque você está dando exemplo para alguém. Exatamente. Diretamente. Mas voltando na Kesser, Gabi, eu já empreendi em outros segmentos, sempre de prestação de serviço, nunca com produto. Mas o produto de você, o seu produto, né, na verdade agora, eu quando entro numa farmácia, né, eu vejo aqueles concorrentes todos, né, não vou nem citar eles porque só interessa a Kesser aqui agora, mas a gente vê aquelas grandes marcas com investimentos bilionários, né? E quais estratégias, assim, naturalmente que você queira abrir para a gente, além de parcerias eventuais com médicos, o que você acha que tem feito a Kesser ganhar mercado no momento? Olha, eu acho que a Kesser foi muito beneficiada pelo contexto social, por 2 fatores que eu destaco mais. O primeiro é o seguinte, a gente surgiu durante a pandemia e a forma de consumo, ela mudou completamente depois da pandemia. Então, o exagero, ele perdeu lugar. A gente agora quer viver experiências, a gente quer tempo, a gente quer ter dinheiro e as pessoas querem a rotina o mais prática possível. Então, eu acho que a gente ganhou o mercado muito por trazer uma solução que realmente é inovadora. A gente também tem um gel de limpeza facial que também segue essa linha da proposta multifuncional que agrega junto com a tecnologia na vida das pessoas. Então, o fato da gente oferecer uma solução completa, eficiente e prática e barata, se você for comparar com as outras, foi um grande diferencial e nos fez ganhar muito mercado. Mas tem um outro ponto que eu também considero que a gente foi muito abençoada, que é o advento do TikTok. A verdade é que todas as pesquisas, quando você vai analisar assim, o crescimento do mercado de beleza de modo geral, o mercado de beleza, ele vende o ano inteiro. Não tem um pico de sazonalidade. Mulher compra o ano inteiro. A nossa marca tem essa proposta de genderless, que também ajuda muito, porque os homens, com o advento da internet, começaram a comprar mais também. E é um mercado que, quando você olhava os números, para o segmento de hair care, ou seja, de produtos para cabelo, tinha sempre um crescimento. Hoje, marca de shampoo, você entra e você fala assim, o que é isso? Mas o de skincare, ele era considerado enxuto, apesar da gente que não, às vezes quem não tem tanta proximidade, achar assim, nossa, tem muita marca de skincare, não tem tantas quanto comparados ao cabelo. E quando o TikTok chegou e as pessoas começaram a divulgar suas rotinas de cuidado com a pele, e o cuidado com a pele virou um hábito de saúde, porque a gente esquece disso, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, quando a gente não cuida da pele, a gente está deixando
uma parte muito relevante de quem somos e da saúde que temos a quem. E o TikTok começou a incentivar essa experimentação, começou a dar oportunidade para as pessoas testarem. As influenciadoras, eu falo TikTok porque foi muito mais massivo isso lá do que no Instagram, mas no Instagram acontece também. As pessoas começaram a experimentar e a dar chance para os produtos. Então a Kesser, ela nasceu exatamente nesse momento, o que favoreceu muito para a gente essa expansão de mercado. E a proposta dela como um todo fez com que a gente se adequasse também ao mercado de wellness. Porque se você for parar para analisar os ativos que tem nas nossas fórmulas, tem muitos ativos que eles são comuns aos suplementos, porque a gente de fato enxergou a pele como um órgão e a saúde como algo integrado. Então, a gente tem probióticos, coenzima Q10, vitamina E e vários outros ativos que, quando são combinados, entregam uma solução que é muito familiar para os atletas. O primeiro ponto de venda que a Kesser entrou foi a Boníssima Vila da Serra, que já nos posicionou dentro da parte de wellness, não foi perfumaria. E dali em diante, hoje a gente está com 40 pontos de venda no Brasil todo, a gente teve muitas pessoas que seguiram essa linha, e muitas pessoas que começaram a enxergar o produto também em outras funcionalidades, igual preparação de pele para maquiagem. O nosso gel de limpeza é um excelente demaquilante também, então a gente entrou em muito salão de beleza, até chegar nos médicos que... Aí eu também acho que foi outro privilégio que a gente teve, que foi uma mudança da mentalidade dos médicos. E eu falo médicos, mas eu quero falar de profissionais da saúde de modo geral. Eu acho que a turma da harmonização facial é muito empreendedora. E isso começou a incomodar muito os médicos de formação. E eu lembro direitinho da primeira profissional de estética, harmonização que eu visitei, que ela virou para mim e falou o seguinte: eu quero que você faça uma tabela de revenda para mim. E eu nunca tinha nem pensado nisso, porque eu tinha tanta certeza que Vichy, Caudalie, essas marcas gringas pagavam, né, davam incentivos, bônus para serem recomendadas pelos médicos, que eu não achava que a gente tinha nem chance. E eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou elaborar. Ela falou assim, Gabi, se o meu paciente tem um potencial de gasto de mais 500, 600 reais, eu prefiro que ele deixe 400 aqui no meu escritório e que ele compre uma rotina de skincare de mim, que eu confio, que eu aprovo, que eu sei que vai balizar o tratamento. Então, assim, foram uma série de fatores e eu acho que essa análise do contexto, ela foi fundamental para que a gente conseguisse surfar na onda mesmo. Não entendi. Não, muito bacana. E quando eu conheci a Kesser inicialmente, né, só tinha um produto. Eu acho que quando eu comprei esse último kit, né, com 3, que eu sou cliente da Kesser. Isso mesmo, muito bem. Eu lembro que estava para lançar o segundo produto. Agora, olhando no horizonte futuro, quais são, assim, os próximos passos? Você está pensando em ampliar um pouco essa linha? Pensa na internacionalização também, vender para fora do Brasil? O que você já está se planejando? Me conta. Quando a gente começou com essa proposta minimalista, muita gente virou pra gente e falou assim, e gente, só um PS, eu sempre falo gente porque a saída da Ju foi muito recente, né, foi em fevereiro, março desse ano, então toda essa construção até dos produtos, eu faço questão de honrá-la porque ela participou disso até aqui, sabe? Eu agradeço demais por todas as contribuições dela, então eu sempre vou falar a gente, eu e a Ju. Mas as pessoas falavam pra gente assim, vocês vão ganhar dinheiro com o quê? Se vocês já venderam tudo, se vocês já entregaram tudo? Tem muitas marcas que performam e fazem sucesso com um produto só. Tá aí Super Coffee, várias outras assim, a Hidratei é uma outra marca de muito sucesso, ela até expandiu a linha, mas você vê que tem um produto que é o carro-chefe. Mas o nosso objetivo sempre foi ser uma marca de wellness. Então a gente começou com skincare, hoje a gente tem um bálsamo facial que tem todos os ativos de cuidado e tratamento que a pele precisa, tem um gel de limpeza que promove uma limpeza e tratamento, então a gente colocou ativos que potencializam, principalmente porque a gente entendeu depois do primeiro produto quais eram as maiores dores de pele que os nossos clientes enfrentavam, então muita gente com melasma, muita gente com dificuldade desse controle da acne, então a gente turbinou alguns ativos para promover esse tratamento. Tem um produto
produto no forno que eu tô doida pra falar dele, mas eu acho que a gente tem que fazer um suspense, mas ele complementa muito bem a linha, que são de fato os 3 passos primordiais para uma rotina de skincare. E depois o meu objetivo é seguir como uma marca de wellness. Eu penso muito em trazer soluções para outras regiões do corpo, por exemplo, desodorante, que a gente tem muita dificuldade hoje ainda de encontrar um desodorante que seja seguro, mas que ao mesmo tempo, assim, eu não sei você, sabe, Mark? Todos os nossos produtos, eles são veganos e a gente é o mais sustentável possível. Mas eu sou uma pessoa que eu ainda tenho muita dificuldade com um cosmético 100% natural. E eu te falo enquanto consumidora, eu não gosto da sensação de estar melada. Então, eu acho que, assim, todos os meus produtos, eu passo muito pelo meu crivo. E eu me pergunto muito, eu compraria isso? Então, se eu não compraria isso, por mais que eu exista que é possível a gente falar com uma série de pessoas que compram, eu não faço porque eu não acredito. Então, eu ainda não cheguei na fórmula perfeita, mas o desodorante está nos planos, o cuidado do corpo, né, também, porque a pele do corpo também precisa de cuidado, depois os cabelos, suplementação. Então, eu penso em ser uma marca de wellness confiável, que no futuro a pessoa fala assim, não, eu compro tudo da Kesser, a Kesser cuida da minha saúde. É esse o meu sonho. Oh, muito bacana. E você falando aí, eu fui essa semana na dermatologista, porque eu tava com uma irritação nas axilas e eu já uso Nivea Sensitive, né, justamente para a pele. E começou, aí ela falou, olha, eu quero que você fique 1 mês sem usar desodorante, você vai usar no lugar do desodorante aquele produto que as pessoas tomam para quando tá com o estômago irritado, leite de magnésio. Leite de magnésio? Ah. Aí eu falei, nossa, mas como que eu vou passar leite de magnésio na mão, né? Enfim, aí ela pediu para eu fazer isso por 30 dias e eu vou voltar nela e eu espero que em breve já tenha o desodorante da Kesser, para que eu possa usar ele, porque não apenas eu, mas eu conheço muitos homens que têm essa questão com desodorante. Eu tenho um amigo que eu lembro que uma vez eu fui na casa dele, tinha umas 10 marcas de desodorante que ele estava fazendo teste de qual que não dava irritação na pele dele. E sabe que é muito legal esse ponto que você tocou? Porque a gente investigou muito a fundo. Tem gente que tem condição de pele que não consegue usar absolutamente nada. Tem um depoimento de uma cliente que, juro, me fez chorar. Ela tem uma dermatite muito severa mesmo, do nível que ela toma corticoide, ela toma injeção. E ela falou pra mim assim, Gabi, você tem noção que no meu casamento eu só pude usar maquiagem durante a cerimônia na igreja e que antes de ir pra festa eu tive que tirar tudo e esperar 1 hora porque o meu rosto estava completamente inflamado e irritado? E que hoje ela usa o nosso bálsamo facial e ela consegue usar a maquiagem todos os dias. Isso pra mim é assim, juro, um maior tesouro. Muitas pessoas não sabem, mas algumas condições de pele, elas não podem ser combinadas com fragrâncias sintéticas. E a dermatite é uma delas. Então, assim, quem tem dermatite não pode nem usar perfume. Quando você pega um produto que tem uma fragrância sintética, você acaba caindo nessas condições. Então, a gente pegou, de fato, para estudar muito a fundo as condições de pele, porque tem muita coisa que não orna. Então, às vezes, a fórmula do desodorante está super ok, mas na hora de escolher uma fragrância, eles pecam por isso e acaba te causando uma alergia. Então, você pode ter certeza que quando vier o desodorante da Kesser, ele vai ser, de fato, seguro para a saúde de todo mundo. Não, que bom. E foi legal que você puxou o gancho dessa cliente de vocês, né, que no casamento contou esse caso, que eu queria te perguntar justamente isso, sobre outros casos que eu já vi, alguns cases, né, da Kesser, que conseguiram reduzir as manchas, mas isso são coisas que acontecem na vida do empreendedor que faz a gente querer continuar, né? É aquele propósito, né, que é tão bonito de falar por aí, mas você sente ele na pele, literalmente, quando você vê casos assim, né? Então, dentre esses casos, tem algum outro caso que você acha que te marcou mais nesse sentido? Olha, o melasma é uma condição de pele que incomoda demais quem tem. Afeta muito a autoestima. Para quem não sabe, o melasma são regiões hiperpigmentadas e que
já tem muitos estudos que falam sobre isso e essa é a principal razão pela qual os nossos produtos o combatem tão bem. Ele tem uma condição alérgica, então ele espalha muito fácil. Então, quem tem melasma sofre muito com isso, porque de repente nasce uma mancha aqui, outra aqui, e quando você vê, seu rosto está com manchas muito escuras. Mulheres normalmente têm mais tendência a ter melasma por conta de hormônio, tem muita mulher que aparece o melasma na gravidez. E aí a dificuldade e o desespero começam, porque não tem maquiagem, gente. Maquiagem esconde cor, maquiagem não esconde textura de pele. Maquiagem, se não for muito bem feita, ela acaba agravando a situação da pele, mas também a percepção do quão aquilo ali tá bonito ou não, feio ou não. Então, quando a gente recebe antes e depois de melasma, é uma coisa que, de fato, traz pra mim, assim, sabe? Uma medalha de ouro, porque eu fico muito feliz de ver que é uma doença que abala tanta autoestima e que a gente tem tanto resultado com ela. Muito bacana. Eu lembro de ter visto alguns cases da Kesser, né, de mudanças bem consideráveis, né? Eu acho que era o melasma, né? Eu não entendo muito das condições médicas, mas eu vi claramente. Agora, Gabi, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos escuta sobre empreender. O que você falaria para alguém que está iniciando agora? Eu sei que você fez um Reels até hoje, né? Sobre isso. Aproveitando esse gancho, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, um incentivo, fica à vontade. Eu acho que os empreendedores são, em essência, pessoas corajosas. Porque empreender é muito mais do que uma profissão. É uma atitude perante a própria vida. É a humildade de falar assim, eu vou começar mesmo sem ter tanto recurso, eu vou aprender, eu vou colocar o galho dentro uma série de vezes. E as pessoas hoje glamorizam muito o empreendedorismo, mas ele não é para todo mundo. Então, se eu posso deixar uma dica, um conselho para quem pensa em fazer isso, até antes do que você sugeriu, experimenta na mente, sabe? Fecha os olhos, imagina o que é a rotina de um empreendedor, coloca na balança o que pesa mais para você, igual, por exemplo, eu contei para vocês que eu me conheço muito. Então, para mim, autonomia e liberdade são mais importantes do que dinheiro. O fato de eu poder gerir a minha rotina, de eu ser a dona, sabe, do meu calendário, dos meus horários, isso para mim me traz uma satisfação muito maior do que qualquer resultado. Então, eu não sou uma pessoa que sirvo para trabalhar para alguém. Eu tenho que ter essa flexibilidade. Mas tem gente que preza pela segurança, tem gente que tem medo do risco. Então, em primeiro lugar, tenta imaginar o processo, porque se você aguenta o processo, você vai ver os resultados. Se você não aguenta o processo, você não vai ver os resultados. E uma vez que a gente cai mesmo, é muito mais difícil levantar. E para quem já começou, para quem está dando os primeiros passos, o meu conselho é não desanime, porque o entusiasmo, eu acredito que ele é mais importante do que o talento e mais importante do que o esforço. A gente, às vezes, perde, sabe, o brilho no olhar e a gente não consegue continuar. Mas quando a gente está apaixonado, quando a gente está entusiasmado, quando a gente consegue ter esperança diante daquilo que a gente faz, a gente passa por todas as dificuldades. Não são poucas, é tombo atrás de tombo, bolada atrás de bolada, mas com entusiasmo eu acho que a gente realiza tudo. Eu adorei escutar isso e eu acho que isso serve não apenas para empreender, mas para as vidas pessoais também, né? Sim. Muito obrigado, Gabi. Eu estou muito feliz que esse episódio e os próximos é um oferecimento de Kesser. Então, nosso parceiro oficial a partir de agora, Kesser. Depois vocês entrem no site. A Gabi vai contar melhor para vocês lá, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço, Mark. Obrigada pela oportunidade, por esse trabalho que você está fazendo, porque eu acho que quanto mais a gente puder ouvir as pessoas, aprender com os erros dos outros, mais assertividade, mais tempo a gente ganha. Obrigada por me receber. Obrigado você, Gabi. E até a próxima, pessoal.